olha que curioso, até o Cuca, treinador do Atlético Mineiro, e o Lianco confessaram que o Lianco deveria ter sido expulso no jogo contra o Corinthians ontem lá na Arena do Galo. Uma vergonha, assim como o Júnior Alonso deveria ter sido expulso no clássico contra o Cruzeiro. O Atlético beneficiado 2 vezes consecutivas, até o Cuca disse que realmente, né, o juiz poderia ter expulsado o Lianco, e o Lianco disse que também que ele deveria ter sido expulso, porque ele segurou o cara com a camisa, era o último homem, pela camisa era o último homem, e o cara ia sair na cara do goleiro, o juiz ignorou na frente do juiz. É uma vergonha a arbitragem brasileira. O Atlético está sendo favorecido. Daqui a pouco vai ser prejudicado, porque o futebol brasileiro é assim, a arbitragem está na lama, né? Espero que hoje o presidente da CBF assume o mandato, o Samir Chaldi, junto com o Flávio Sveiter. Espero que eles consigam consertar o futebol brasileiro que está na lama, e principalmente a arbitragem. Investir na arbitragem é fundamental. Muita gente fala, tem que profissionalizar. Eu acho que profissionais eles já são, porque quem ganha 40 mil por mês para apitar jogos, né? É muita grana. Isso é mais do que ser profissional. O que falta é um preparo melhor por parte da CBF, criando centro de treinamento, né? Para qualificar os árbitros, como fazem os europeus. Eu acho que é por aí. Agora, a arbitragem, eu já disse, ela não é venal. Ela prejudica A, B, C, D. Não olha a camisa. Agora, curiosamente, o Atlético Mineiro tem sido favorecido simultaneamente, sistematicamente, né? O Atlético não pode reclamar da arbitragem. Haja vista que o próprio Cuca e o Lianco ontem fizeram a meia-culpa, porque outro dia eu falei, quando é a favor deles, eles se calam. Eles que eu digo, todos os clubes, né? Quando é contra, eles vão pro microfone e detonam a arbitragem. Mas ontem o Cuca teve a coerência de dizer que o Atlético foi favorecido, o Lianco deveria ter sido expulso, e o próprio zagueiro atleticano disse, né, que deveria ter sido expulso. Então vejam vocês a que ponto chegou o futebol brasileiro. É preciso dar um basta. Eu sei que os árbitros entram em campo pressionados, né? Hoje em dia eles não querem ter responsabilidade nenhuma, jogam tudo para o VAR, e o Arnaldo César Coelho falou sobre isso, jogam tudo para o VAR, né? E não querem ter responsabilidade. O VAR falou, tá falado. Às vezes o lance é na cara dele, ele pode expulsar, né? Ele pode determinar uma penalidade, ele não o faz. Ele espera o VAR chamar, porque aí diante da torcida ele não tem responsabilidade. É assim que está funcionando, e o Arnaldo avisou isso, né? O VAR no Brasil, ele precisa ter um novo norte, como na Europa. O VAR interfere o mínimo possível, só em lances crassos em que realmente o juiz não enxergou. E tem muita coisa na Europa que acontece, quando o árbitro marca um pênalti e o VAR chama, ele vai lá no monitor, volta, pênalti. No Brasil, quando o cara vai para o monitor, a torcida até aplaude, porque sabe que ele vai seguir a determinação do VAR. É muito raro um árbitro no Brasil não seguir a determinação do VAR. E quando não segue, é criticado por todo mundo. Quando não segue, é criticado por todo mundo. Então é preciso dar um basta nisso, a arbitragem precisa melhorar, e eu confio muito nessa nova dupla da CBF. O Chaldi junto com o Sveiter, espero que eles consertem o futebol brasileiro de verdade. Olha, logo mais tem o Cruzeiro cabuloso, jogando lá no Castelão contra o Fortaleza. Fortaleza provavelmente com um time alternativo, né? Porque o Fortaleza joga Libertadores, está com um time alternativo, e o Cruzeiro tem todas as chances de faturar os 3 pontos, chegar a 20, torcer para que Flamengo e Palmeiras empatem hoje, Palmeiras e Flamengo lá no estádio do Palmeiras, para que eles empatem, né? Aí o Palmeiras iria a 23, o Cruzeiro ganhando vai a 20, o Flamengo vai a 19, o Cruzeiro fica em segundo lugar, né? Se o Bragantino também não ganhar, mas o Cruzeiro fica em segundo lugar, né? Porque ele está à frente do Bragantino, mesmo se o Bragantino deve ganhar do Juventude, jogo em casa muito fácil, né? Mas o Cruzeiro ganhando do Fortaleza lá, gente, ele vai a 20 pontos, e domingo, no meio de semana tem a Copa Sul-Americana, que o Cruzeiro já está eliminado, mas aí domingo que vem, dia 1º de junho, é Cruzeiro e Palmeiras, amigo, é Mineirão lotado, 61 mil pessoas empurrando o cabuloso rumo à liderança, porque se ele ganhar do Palmeiras, ele irá a 23 pontos, né? Se o Palmeiras hoje empatar, ficar com 23, ficará igual ao Palmeiras e poderá ganhar um número de vitórias ou um saldo de gols e assumir a liderança. E a minha expectativa é do Cruzeiro chegar a 25, 26 pontos no máximo, né? Nessa parada, porque depois tem o Vitória. Se ele ganhar do Palmeiras, se ele ganhar do Fortaleza, do Palmeiras, do Vitória, ele vai a 26 pontos. Olha que coisa linda, 25 pontos, coisa maravilhosa, e terminará com certeza essa parada antes do Mundial como líder. E um detalhe, né? 1/3 do campeonato estará já disputado,
Então, o Cruzeiro tem todas as chances, o time está muito bem comandado pelo Leonardo Jardim, jogadores de defesa, né, jogadores de ataque de meio campo integrados, é um compartimento todo, né, bem coeso, bem seguro. Cássio fazendo defesas gigantes, como sempre fez, voltou à sua grande fase. E o Caio Jorge metendo gol, o Gabigol ajudando mesmo na reserva, o Eduardo também, o Bolassi. Vejam o que é o grupo do Cruzeiro. Muito bem dirigido, né, pelo Pedro Júnior, pelo Pedro Lourenço, pelo Pelaipe, pela equipe diretiva. E Mister Leonardo Jardim fazendo um trabalho espetacular, tendo carta branca para escalar, para tirar jogador, para colocar. Enfim, né, é tudo que tem que ser feito. É um Cruzeiro forte, é um Cruzeiro buscando o título brasileiro, que ele não ganha desde 2014. É um Cruzeiro brigando pela Copa do Brasil, fez 5-0, foi a equipe que mais fez gols. Botafogo fez 4-0 e tomou 1-0. Cruzeiro ganhou 2-0 e 3-0. Fez 5 gols no agregado, né? E é o rei de Copas. Agora, nas oitavas tudo pode acontecer. Pode dar um clássico Cruzeiro e Atlético. Se isso acontecer no sorteio, aí que vem um árbitro da Europa ou um sul-americano que não seja brasileiro. Porque nenhum árbitro brasileiro tem condições de apitar um Cruzeiro Atlético, um Atlético e Cruzeiro, eu já disse isso. Haja vista que o Atlético tem sido favorecido nos últimos jogos contra o Cruzeiro. Então não está certo isso. Que venha um árbitro sul-americano que não seja brasileiro ou um europeu, né? A diretoria já deve trabalhar em cima disso, porque pode acontecer no sorteio um Atlético e Cruzeiro. Mas falando ainda do jogo de hoje contra o Fortaleza, mesmo se jogar com um time alternativo, é muito forte. Joga na sua casa, o Vojvoda está lá há quase 5 anos, é um técnico argentino que faz um trabalho belíssimo, então não tem jogo fácil. Mas o Cruzeiro, pelo momento que vive, né, pelo crescente que ele conseguiu, com certeza tem todas as chances de voltar de Fortaleza com mais 3 pontos na bagagem, continuar líder, continuar entre os líderes, continuar deixando a China Azul feliz da vida, porque é isso que o torcedor quer. É esse Cruzeiro que o torcedor quer. Um Cruzeiro forte, um Cruzeiro que chegue, né, se impondo. E hoje qualquer equipe que enfrenta o Cruzeiro, ela tem medo, ela fala, peraí, o Cruzeiro voltou e voltou forte. E não é fácil ganhar do Cruzeiro, nem fora de casa, nem no Mineirão, então é muito difícil. Né? O Cruzeiro perdeu 100% porque foi, né, prejudicado no jogo contra o Atlético, porque 2 pênaltis no mesmo lance, a não expulsão do Júnior Alonso, o Cruzeiro poderia ter faturado 3 pontos. O Cruzeiro perdeu 2 pontos ali porque a arbitragem prejudicou o Cruzeiro. Então, dentro de casa, praticamente 100% de aproveitamento, e vamos que vamos, esse é o cabuloso. Olha, após o jogo estaremos ao vivo em cores com a grande vitória do Cruzeiro, para a gente fazer aquele programa maravilhoso. O horário é indecente, é tarde, mas vocês vão estar comigo, tá certo? Rodada de número 10, Série A do Campeonato Brasileiro, começou nesse sábado com 3 jogos. O Fluminense derrotou o Vasco de virada por 2-1 no Maracanã. O São Paulo perdeu em casa para o Mirassol, hein? Mirassol 2, São Paulo 0. E na Arena, Atlético Mineiro 0, Corinthians também 0. Os jogos deste domingo, temos Grêmio e Bahia, o jogo na Arena do Grêmio, às 11 horas da manhã. 4 horas da tarde no Recife, Sport Internacional. Também 4 horas da tarde em São Paulo, Palmeiras e Flamengo. 6h30 em Salvador, Vitória e Santos. 8h30 teremos Fortaleza e Cruzeiro, o jogo no Castelão, esse jogo com transmissão aí do Premier e o Cruzeiro buscando mais um resultado positivo na Série A do Campeonato Brasileiro. A classificação tem o Palmeiras na liderança com 22 pontos, o Flamengo em segundo com 18, e é o confronto da rodada, hein? Palmeiras contra Flamengo. O Cruzeiro está em terceiro com 17, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que tem 17. O Fluminense foi a 17, já jogou na rodada, 10 jogos. O Ceará fecha o G6 com 15 pontos ganhos. Vamos acompanhar então como será toda esta rodada, a 10ª da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chegou ontem em Fortaleza, no final da noite, alguns torcedores na porta do hotel, com 24 jogadores, goleiros Cássio, Léo Aragão e Otávio, os laterais Fagner, Kaique, Cauã Prates e William, os zagueiros Fabrício Bruno, Gamarra, Jonathan Jesus e Vidalba, os volantes Christian, Lucas Romero, Lucas Silva e Murilo Hickman, os meias Eduardo e Rodriguinho, e os atacantes Bolassi, Dineno, Gabigol, Caio Jorge, Kenji,
Lautaro Dias e Marquinhos. O Wallace não foi relacionado, segundo a assessoria do Cruzeiro, por causa de um incômodo muscular. O jogador acabou ficando em Belo Horizonte. Sem Wanderson, ainda não retorna, é a grande dúvida do Leonardo Jardim. Sem Matheus Pereira, pode ser que Gabigol comece atuando com o Caio Jorge. E aí, para a vaga do Wanderson, com o Fagner voltando à lateral direita, ele tendo condição a titular, para a vaga do Wanderson, teria como opção o Jardim, o Eduardo, o Bolassi, o Kenji, Lautaro Dias, Marquinhos, alguns destes atletas que estão à disposição para este compromisso, até mesmo o próprio Rodriguinho correndo por fora. Vamos aguardar o restante do time, é aquele que vem atuando, não tem mistério. Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e o Caio Jorge. Aí, nas ausências de Matheus Pereira e Wanderson, Leonardo Jardim terá que encontrar aí 2 atletas para este duelo diante da equipe do Fortaleza. O Fortaleza muito pressionado. O time, neste momento, está bem próximo da zona de rebaixamento, 1 ponto à frente do Grêmio, que hoje é o 17º colocado. O técnico Vojvoda também num momento complicado e por isso não devemos ter um Castelão lotado, mesmo com Fortaleza fazendo promoção no preço do ingresso. Tá falado, pessoal? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que vive um momento de maior invencibilidade entre todos os clubes brasileiros da Série A. Raposa não perde há 8 partidas, com 6 vitórias e 2 empates. Nessa sequência são 15 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Importante constatar que o Cruzeiro tem invencibilidade bem superior à dos seus grandes concorrentes ao título do Campeonato Nacional, o Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras vem numa sequência de 3 jogos invicto, perdeu para o Bahia em 27 de abril. Já o Flamengo tem apenas 2 jogos de invencibilidade, foi derrotado pelo próprio Cruzeiro no dia 4 de maio. Raposa, que é a 3ª colocada no Campeonato Brasileiro, 17 pontos conquistados contra 18 do Flamengo e 22 do Palmeiras. E para que o Cruzeiro possa tirar vantagem do confronto direto entre Palmeiras e Flamengo nesse domingo, a Raposa vai precisar vencer o Fortaleza fora de casa. Fortaleza que vive um momento de instabilidade, eliminação no meio de semana na Copa do Brasil e pressão sobre o trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Hora de falar sobre o São Paulo, que está perto. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.